E boa noite para todo mundo que está entrando. Vamos começar mais uma live, né? A live de hoje tem um título bastante interessante, né? E um tema que é bastante também diferente, né? Porque eu vejo muita pouca discussão em relação a isso, que se chama Não são os amigos que ensinam os nossos filhos a mentir. E uma das coisas que eu mais ouço, né, das mães e das pessoas que vêm comentar comigo a respeito do momento da adolescência, principalmente, né, em relação ao comportamento da sexualidade, o que eu vejo muitas vezes acontecer é exatamente esse julgamento de que ele está mentindo porque isso foi coisa dos amigos que eles estão convivendo agora nesse momento da adolescência. Então vamos entender um pouquinho o que tudo isso significa, né? Por que os nossos meninos e meninas mentem nesse período da adolescência, principalmente, né? Claro que a gente mente quando é criança, a gente mente quando é adulto, mas nesse período da adolescência parece ter uma incidência maior, né? de pessoas, de adolescentes que acabam mentindo com mais frequência do que normalmente é necessário a gente, às vezes, mentir ou omitir, né, diante de determinadas situações. Então, a gente vai entender hoje o que é, por que os adolescentes mentem, né? E que não são os amigos que ensinam os nossos meninos e meninas a mentirem. Então, gente, se vocês conhecem aí mães que precisam saber a respeito desse assunto, vai aí, manda um aviãozinho, chama para a live para a gente conversar a respeito desse tema que vai começar agora. Aí, ó. Tia, eu não sou mãe, nem nada, mas eu também posso fazer umas perguntas? Oi, Mioja. Sim, se for perguntas dentro do que a gente estiver conversando, claro que você pode fazer as suas perguntas. Se for alguma pergunta que esteja muito fora, eu te aviso e aí você manda direto para mim lá no meu direct e a gente conversa a respeito disso, tá bom? Que idade que você tem, ô Mioja? A Renata colocou aqui, me inscrevi, vou passar para várias amigas mães. Muito bom, Renata, faça isso mesmo. E, gente, podem fazer igual a Renata, tá? Mandem aí para quem vocês quiserem, convidem quem vocês quiserem, para que a gente possa conversar sobre sexualidade, né? Entender como fazer com que os nossos meninos e meninas queiram conversar com a gente sobre sexualidade. 12 anos, que legal, Mioja, você está aqui junto comigo nessa live. Que bom. Se você tiver alguma pergunta e queira fazer, a gente vai conversando, tá bom? Aqui a Renata colocou, você pode vir no colégio dar palestra para os pais? Sim, Renata, eu faço também palestra para os pais, é uma das minhas atividades, né? E uma das minhas formas de chegar até você, sim, faço palestra online, faço palestra agora presencial de novo, né? Isso me deixou muito feliz de poder voltar a fazer as palestras presenciais, porque é algo que eu adoro, não é? E presencial sempre tem uma diferença muito grande, não é? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje não são os amigos que ensinam seu filho a mentir. Então, vamos conversar um pouco sobre esse assunto aqui na nossa live de hoje, tá? E para a gente começar essa live de hoje, eu quero começar a gente entendendo, né, esse momento da puberdade. A Madalena aqui dizendo que já compartilhou, que bom, Madalena. Compartilhe mesmo, gente. Manda aí o aviãozinho, manda aí uma chamada para as amigas e chama o pessoal para a gente ter mais gente, cada vez mais gente aqui nas nossas conversas, né? Para ficar cada vez mais animado. Bom, então vamos começar essa live de hoje para a gente entender que não são os amigos que ensinam os nossos meninos e meninas a mentirem, né? Vamos entender o que é esse momento da puberdade.
esse momento, né, entre 8 e 12 anos de idade, onde muitos dos nossos meninos e meninas, se ainda não entraram na puberdade, estão entrando, e por estarem na puberdade, muita coisa vai acontecer, muitas alterações, né, eles vão sofrer, e mais, né? Tudo isso vai fazer com que muitas das coisas que eles enxergam, ou percebem, ou têm o pressentimento, né, de qual seja o significado daquilo para o seu pai ou para a sua mãe, pode estar bastante alterado em função desse momento, que é um momento de desenvolvimento aí do cérebro da criança, né, no momento em que ela está se tornando e buscando, né, viver a sua autonomia, aprender a ser autônomo. Então, nesse momento, o que a gente vê é que muitas crianças, elas acabam tendo uma dificuldade. Gente, vocês aí no Instagram estão me ouvindo direitinho? Se vocês estiverem me ouvindo, põe um dedinho aí para mim, por favor. Eu estou achando tão estranho aqui, alguma coisa no... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aumentar aqui o som. Não sei se tá ouvindo. Ah, que bom. Ah, beleza, então. Acho que só eu que estou tendo aqui uma impressão diferente. Mas que bom que tá tudo bem para vocês. Oi, Clau, boa noite. Esse tema é perfeito. Estou com essa dúvida. Que bom, Clau. Vamos conversar sobre isso agora. A Fabiana colocou: meu filho tem crise de ansiedade e depois da pandemia teve mais por perder um tio para a Covid. Necessito passar ele para terapia, necessito passar ele por terapia. Ele tem 10 anos e meio. Puxa, que difícil, hein, Fabiana? Mas vamos aqui, vamos tentar entender esse momento. É um momento que, você imagina, né? Além de tudo, os meninos e as meninas que estão na puberdade hoje ainda estão convivendo com uma pandemia, porque ela ainda não passou, né? A gente já pode viver hoje com um pouco mais de flexibilidade, mas ela ainda não passou. Então, o medo, a angústia, juntamente com todas as mudanças, com todas as alterações que estão acontecendo no corpo desse menino e dessa menina, tudo isso vai criar um clima, né? E uma impressão, uma percepção de mundo que pode ficar alterada daquilo do que de fato acontece. Porque, naturalmente, nesse momento da puberdade, como eu falei para vocês, acho que foi sexta-feira na nossa live, né, que eu falei com vocês sobre gênero, eu coloquei para vocês que esse momento da chegada da puberdade é um momento que o cérebro vai desenvolver os 5% mais importantes, né, do seu desenvolvimento, no sentido de tornar esse adolescente agora uma pessoa capaz de se virar sozinha. E veja, esse é o momento que eles, nesse período de transição, a percepção que ele tem dele mesmo se torna uma percepção diferente, muitas vezes, daquela do que de fato acontece na realidade. Tudo para um adolescente, nesse momento, se torna aumentado. Então, muitas vezes, as meninas se acham enormes de gordas, quando elas, na verdade, não estão. Às vezes, os meninos se acham, sabe, muito narigudo, ou muito baixinho, ou muito alto demais, ou muito magrelo demais, ou cada um que vai ver neles, né? Ou gordo demais, e em função, né, daquilo que eles estão se enxergando, né? O espelho deles é como se fosse um espelho que estivesse passando por um momento meio tortuoso. Então, ele não dá uma visão para o adolescente, de fato, daquilo que é real, né? Quer dizer, pode até ser real, mas que não coincide com aquilo que ele está enxergando dele, né? Então, para ele, o que está sendo real é algo que não está sendo desejável. E por não estar sendo desejável, isso aí já vai mexer com os pensamentos dele, já vai mexer com uma série de questões, principalmente as questões ligadas à sexualidade.
ao interesse sexual. Porque esse é um momento que eles, como eu já disse aqui várias vezes, né, e não vou cansar nunca de dizer, porque é por isso que eu estou aqui, os seus adolescentes, né, suas crianças que agora estão se transformando em homem e em mulher, eles estão agora numa fase de interesse sexual. Agora, o interesse sexual que eles têm não é mais aquele interesse fortuito, que se dissipava rapidinho, que era só você chamar para uma brincadeirinha e aí aquilo dali já deixava de ter importância. Não, agora, como o menino e a menina estão entrando na puberdade, ou já estão nela, eles estão ali com os hormônios, né, a 1000 por hora e mexendo com eles. Quando esse interesse sexual vem, ele vem também de um jeito diferente, com uma intenção agora diferente. Agora ele tem já a percepção do que seja sexo. Eles têm uma sensação que é diferente da sensação de quando era criança. Agora, essa sensação da comichão, né, como eu costumo dizer, na infância da cosquinha, agora da comichão, uma necessidade de resolver. Então, esse interesse sexual é um interesse natural desse momento e que a gente precisa entender que interesses são esses para que a gente possa conversar, orientar, tirar dúvida, mostrar com clareza porque aquilo que ele está vendo ou ela está vendo talvez esteja aumentado ou não. Então, a gente precisa dar esse reforço, né, para os nossos meninos e as nossas meninas. A gente como eu sempre trago aqui para vocês, a gente agora é o útero familiar deles, né? A gente tem que prepará-los para poder andar sozinho. E para a gente poder prepará-los, a gente tem que ter conhecimento, né, a respeito desses interesses sexuais e não ficar chocada, não ficar em pânico, não ficar preocupada demais. Claro, a gente sempre tem ali uma pulguinha atrás da orelha de acordo com aquilo que eles forem colocando. Mas a gente não pode fazer disso, né, um jeito de cercear os nossos filhos. A gente precisa entender o que está acontecendo com eles nesse momento. Então, é comum que entre 10, 12 anos, entre 8, na verdade, mais para 10 do que para 8, 10 vai começar, vai ter os primeiros como é que eu diria? Os primeiros sinais, né, físicos dessa entrada na puberdade, mas lá pelos 10 anos, 10, 12 anos, é que de fato, 10 anos principalmente, 10, 11, começa de fato a gente a perceber essas alterações nos nossos meninos e meninas, né? Então eles passam sim a ter interesses nessas descobertas sexuais, eles começam a olhar os seus ídolos de uma forma diferente, né? A imitar com muito mais intensidade essas pessoas que eles admiram, né? Eles começam a querer ficar, né? A ter interesse, a olhar com um olhar diferente. Às vezes não está pronto para namorar, não, mas está treinando o seu papel, está aprendendo a ser quem é. E nesse momento, né, que eles estão aprendendo a ser quem são as pessoas que mais importam para eles nesse momento? Claro, existem os modelos de vida, né, que eles vêm carregando com eles. O modelo de pai, o modelo de mãe, o modelo da tia, o modelo, dos artistas de cinema, os cantores, ou seja, esses ídolos. Vem também professores, enfim, todas as pessoas que são significativas. Mas existe um grupo que é extremamente importante nessa hora, que não é só para ele se espelhar se espelhar no intuito de imitar o que ele faz, mas de se espelhar no intuito de entender se aquilo que ele quer fazer pega bem ou não, é legal ou não, é aquilo que ele quer ser ou não. Então o outro vira uma espécie de espelho, os amigos viram uma espécie de espelho. Então daí a grande importância dos amigos. E mais, esse amigo está vivendo que momento agora? Exatamente o mesmo momento deles. Então, ambos têm os mesmos interesses. Então, os amigos, eles são, de fato, né, pessoas extremamente importantes nessa fase dos nossos meninos e das nossas meninas.
Deixa eu ver aqui, a Madalena colocou que ela tem uma menina de 10 anos e 10 meses, mega na puberdade, espinhas no rosto, já passei no dermatologista, sofre com a pandemia porque perdeu o pai para a Covid. Nossa, que história triste, hein, Madalena? Vai fazer 2 anos e está um grude comigo. Madalena, não é fácil não, é um momento bastante difícil, que tem que ter bastante paciência e empatia, né? Entendimento, que é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Né? Então é importante que a gente entenda, né, o que está por trás desses comportamentos dos nossos meninos e das nossas meninas. A Fabiana colocou que ela fica triste sem motivos, com raiva sem motivos, fica triste sem motivo, com raiva sem motivo. Ela conversa com ele, que pode ser dos hormônios por estar nessa fase, mas ele prefere ficar sozinho, se expressa através de desenhos. Fabiana, precisa cuidar bem disso, tá? E levar para fazer uma avaliação também com o psicólogo, porque ficar sozinho não é uma coisa boa, tá? Agora, se ele quer ficar sozinho em casa, né, mas ele tem amigos, ele está num grupo, né, tem amigos, os amigos estão ali participando, porque esse momento é um momento que os amigos participar, né, com os amigos é uma coisa extremamente importante. Então, os amigos, diferente do que muitas vezes a gente acha, né? E agora só quer saber dos amigos, os amigos para cá, os amigos para lá. Sim, os amigos para lá, os amigos para cá. São muito importantes os amigos. Eles dão toda uma referência. Aqui a Valderiz falou que travou. Até onde que você ouviu, Valderiz? Me fala aí para vocês não perderem. Bom, vamos dando continuidade. Se tiver muito ruim, gente, passa para o meu YouTube e o Facebook. Aqui também está travando, a Massa falando. Aqui é o Wallace Jaqueline entrou. Gente, se ficar muito ruim aqui pelo Instagram, entra pelo Facebook e YouTube. Eu vou pedir para o Tiago colocar o link do YouTube. Eu não sei se consegue colocar o link aí no Instagram, não sei. Vamos ver se o Tiago consegue colocar esse link aí no Instagram, vocês passam para cá. Porque no YouTube parece que está caminhando bem, no YouTube e no Facebook. Mas pode continuar, que a mim está dando para acompanhar. Acho que deve ser nossa internet. No YouTube procura Lena Vilela, é isso aí, procura Lena Vilela que vocês vão chegar lá no meu canal. É muito simples. Bom, gente, então vamos lá, vamos dando continuidade. Então, os amigos, eles têm sim, né, como eu estava dizendo, um papel extremamente importante, mas eles têm também, além desse papel extremamente importante, dentro desse papel dele, né, a importância dele se dá exatamente porque eles têm, primeiro, os mesmos interesses. Segundo, ele ajuda o adolescente a se espelhar e a se desenvolver dentro do seu papel como homem, como mulher, que é um momento crucial nesse período, né? Eles estão aprendendo a ser do sexo deles. E aprendendo a ser não no sentido de se comportar, né? Mas aprender a ser dentro daquilo que eles sentem, desejam, observam. Então é muito mais complexo agora. Quando eles eram pequenininhos, como eu falei na live passada, eles aprendem de que sexo eles são e eles aprendem a se comportar daquele sexo. Então fazer isso, fazer aquilo de acordo com as solicitações que são dadas para eles. Agora, eles começam a pôr em prática aquilo que eles admiram no pai, aquilo que eles admiram na mãe, aquilo que eles admiram nos seus ídolos, enfim, e vão testar isso nessa relação com os amigos. Então, os amigos, como eu estava dizendo para a Fabiana, os amigos, eles são cruciais nesse momento porque eles norteiam, eles botam regras, eles dizem no que a gente é bom, eles estimulam a gente a fazer as coisas. Então, ele é extremamente importante nesse sentido. Porém, obviamente, né, eles são todos da mesma idade, então eles não são completos. Os amigos não são as figuras
que vão completar os nossos filhos no sentido de adequar os seus comportamentos dentro daquelas expectativas e valores que vocês, como os pais, esperam deles. Então, os amigos, eles vão ter uma participação importante, porém, eles não são únicos na vida dos nossos filhos. Nós temos um papel extremamente importante e de impacto também na vida dos nossos filhos, né? Então, esses amigos, né, essa amizade, ela é baseada exatamente nessa história, né, que eu acabei de colocar aqui para vocês, nessa reciprocidade, né, nessa ajuda mútua, nessa compreensão, porque eles estão, como a gente diz aqui, né, eles estão na mesma vibe, né? Então, se eles estão na mesma vibe, então eles vão se entender muito melhor, enquanto que na relação pai, mãe e filhos, os pais, né, os adultos, estão em uma vibe, estão vendo por um ângulo, e eles estão vendo por outro. E aí, a gente precisa, como adulto que somos, tentar entender esse mundo que eles estão, para que a gente possa criar conexão e se fazer entendida por eles, né? Então, a gente agora vai entender, né, por que eles mentem. E para isso, eu vou contar uma história. Ou se vocês tiverem alguma história que vocês queiram colocar aí nos comentários, alguma história que fale, né, de alguma mentira que o seu filho colocou, sua filha colocou, vai pensando para vocês analisarem junto comigo. Eu vou colocar aqui para vocês uma situação, que eu até já comentei algumas vezes em algum dos meus vídeos, que é uma história que eu acho bastante interessante, né? Que é a história de uma garota que ela, quando teve a sua primeira vez, ela não contou para sua mãe. Então, eu vou contar aqui a história dessa garota e da mãe dela, né? A mãe dela é uma pessoa... A mãe dela é uma pessoa que achava, né? Que ela disse, olha, Lena, eu achava que eu conversava tudo com a minha filha, sabe? Eu sempre fui uma mãe muito próxima, sabe? Eu preparei minha filha para a menstruação, expliquei tudo direitinho para ela, sabe? Quando veio a menstruação, tava lá os absorventes, eu expliquei, conversei, falei que ela agora tinha ficado mocinha, e eu coloquei para minha filha que agora a próxima etapa dela seria a primeira relação sexual. E sempre que eu tinha oportunidade, eu ia lá, eu voltava na história, dizia, olha, minha filha, sei que em qualquer hora dessa, qualquer momento você vai ter sua primeira relação, mas olha, você, pelo amor de Deus, me conte quando você tiver a sua primeira relação. Isso vai ser uma coisa muito ruim para mim. Eu vou sofrer muito quando eu souber que você teve a sua primeira relação sexual. Porque na minha cabeça você não teria essa primeira relação sexual nunca, né? Você só iria ter depois de casada, e não agora, né? Então, ela diz assim, eu gostaria muito que você, mas mesmo assim eu gostaria muito que você me contasse, que você me dissesse, né, quando isso aconteceu, mesmo que eu sofra, eu gostaria muito que você me dissesse, porque eu quero saber de tudo que lhe acontece, seja como for, eu quero saber de tudo que lhe acontece. Muito bem, a filha dela, obviamente, percebeu que essa seria uma notícia, né, a ser dada para a mãe, que seria uma notícia que não iria agradá-la, né? E por não agradá-la, o que iria acontecer? Ia ser um pouco difícil de conversar com a mãe a respeito dessa história. Muito bem, essa garota começou a namorar, ela tinha lá por volta dos seus, acho que 15 anos, por aí. Ela começou a namorar e esse namoro foi evoluindo, né? As intimidades foram evoluindo. E, bom, chegou um dia que rolou a primeira vez dessa garota. Essa garota teve a sua primeira vez e não contou para a mãe, né? E um belo dia, essa mãe chega em casa e pega lá a bermuda dela e vai colocar a bermuda para lavar, e de repente ela põe a mão no bolso, né, para ver se tem alguma coisa nos bolsos antes de pôr a bermuda na máquina, e aí ela percebe que dentro da bermuda tem uns comprimidos. E aí ela olha para aqueles comprimidos, vê lá e não entende o que significa aqueles comprimidos. Mas ela já, né, botou uma pulga aqui atrás da orelha,
que será que aconteceu com a minha filha? E ela, então, vai na farmácia e chega na farmácia e pergunta para o atendente lá da farmácia que medicação é aquela. E o cara, né, da farmácia, ele olha para ela e fala assim, mãe, larga a mão de ser ingênua. Você não sabe que medicação é essa? Isso aqui é pílula do dia seguinte. Nossa, essa mãe, gente, mas ela ficou enlouquecida com essa história. Primeiro, né, de descobrir, de suspeitar que a filha dela tinha tido a primeira relação sexual. Segundo, de não ter contado para ela. E terceiro, de ter feito ela pagar esse mico. Isso tudo na cabeça dela. Eu não estou dizendo que foi a mãe quem disse isso, não é? Eu estou dizendo que isso tudo está na cabeça dessa mãe. E aí, o que aconteceu? Essa mãe, deixa eu só mudar aqui de posição para ver se melhora essa conexão no Instagram. Peraí. E eu sei que essa mãe, se tiver muito ruim, gente, passa para o YouTube e o Facebook, que lá no YouTube e Facebook tá rodando melhor. E eu sei que essa mãe, então, ficou muito louca da vida, porque tudo isso tinha acontecido e ela estava se sentindo péssima, né? E aí, ela ficou aguardando a filha chegar em casa. Quando a filha chegou em casa, bom, vocês imaginam, né? Ela já não chegou nada boazinha nem compreensiva para conversar com a sua filha. Já chegou dando bronca. Filha, que remédio é esse que eu achei no bolso da sua bermuda? Eu fui até a farmácia e o rapaz da farmácia me disse que isso aí era pílula do dia seguinte. Você transou e não me contou? E aí a menina fala assim, não, mãe, claro que eu não transei. Essa pílula do dia seguinte não é minha, não. É da minha prima. É que ela ficou com medo que a mãe dela achasse a pílula do dia seguinte nas coisas dela, e aí ela pediu para guardar, e na hora de ir embora ela esqueceu de pegar comigo. E aí a mãe ficou com aquela história na cabeça, né? E disse, não vou engolir essa história está muito mal contada. E aí pressionou a filha, pressionou até que a filha, então, ela colocou para a mãe, né, confessou para a mãe que sim, ela tinha tido a sua primeira relação sexual, mas que ela estava com medo de contar para a mãe que isso tinha acontecido, porque ela tinha medo da reação que a mãe teria quando soubesse que ela tinha tido a sua primeira relação sexual. Bom, essa mãe ficou muito triste, muito pesarosa. Ela disse, Lena, você acredita que eu fiquei mais de 1 ano sem falar com a minha filha? A gente só conversava o indispensável. Gente, você imagina isso? Olha o peso de uma mentira, né? E por que essa mentira? Vocês agora, eu quero a participação de vocês, né? Eu sei que tem muita gente aqui no Facebook, no Instagram, porque aqui no Facebook e no YouTube, porque aqui no Instagram a conexão não está muito boa, então tá falhando. Então, aqui no Facebook e no YouTube a conexão está um pouco mais firme. Então, vamos lá, mas podem participar tanto do Instagram quanto aqui do Facebook e no YouTube. Eu gostaria que vocês analisassem comigo, né, essa história dessa garota. Né? O que vocês fariam no lugar dessa garota? Vocês chegariam para contar para sua mãe? Depois da sua mãe ter dito que ela quer saber, mas que aquela seria uma notícia que iria machucá-la muito, porque na expectativa dela era que ela só tivesse a primeira relação sexual depois de casada? Você acha que... Como vocês agiriam? Vocês acham que daria para colocar para uma mãe que essa garota teria, num período que ela está vivendo, na adolescência, que ela não tem maturidade, cheia de insegurança, né? E diante de um contexto de entendimento da sexualidade, baseada no medo, né? numa angústia, num achar que não vai ser uma coisa boa para ela ter uma relação sexual. Como vocês acham que essa garota deveria proceder? Ela teria como agir de um jeito diferente?
Ou vocês, no lugar dela, também teriam agido da mesma forma? Eu também, a Fabiana colocou aqui, eu também não contaria para minha mãe. Eu também, Fabiana, eu não contaria de jeito nenhum para minha mãe. Aliás, a minha mãe nunca soube. Minha mãe só soube depois que eu casei. Minha mãe só soube depois que eu casei, mas a minha mãe não dava a menor abertura para isso, de jeito nenhum, né? A Valéria colocou aqui também que não contaria. A Fabiana contou que nunca menti para minha mãe. Peço o mesmo para os meus filhos. Me casei aos 26 anos virgem e sempre soube sobre essas mudanças. Minha mãe sempre se abriu comigo. E faço... E faço o mesmo com os meus filhos. Isso é muito bom, ter uma conversa aberta, Fabiana. É muito bom. Agora, como eu falei, a mentira, ela tem uma razão de ser. Tudo depende. Quando você tem uma mãe, né? Então vamos lá, aqui a Maria Inês colocou, com certeza também não contaria. Né? A Madalena, não me imagino nessa situação, não sei como eu reagiria. A Nayara, eu não contaria, porque a própria mãe demonstrou que ela não era capaz de aguentar a resposta da sua filha. Muito bem, Nayara, gostei da sua resposta. A Ruth não contaria. A Madalena acrescentou aqui, mas acho que não contaria nessa situação. Por medo de decepcioná-la, colocou a Ruth. Né? Fabiana, imagina, a mãe já anunciou que não gostaria de saber. Lógico que eu esconderia. A Eliane Moreira colocou, não me imagino nessa história, mas contaria, senão não teria paz. Então, veja, gente, a grande maioria colocou aqui, né? Vamos ver aqui no Instagram se teve alguma colocação aqui no Instagram. O pessoal que está entrando no Instagram não está entendendo muito, porque estão entrando e saindo, né? E vindo aqui para o Facebook e para o YouTube, porque a conexão no Instagram não está muito boa. Mas vamos lá. Então vamos analisar agora, né, o que fez essa garota mentir. Poxa, ela tem uma relação tão legal com essa mãe sempre foi tão legal com ela, conversadeira, gostava de contar tudo que ela queria para a filha, e quando chega numa hora como essa, a filha não consegue conversar com ela. O que aconteceu? Por que ela mentiu? Né? Essa história, eu fiz questão de trazê-la, porque essa história, ela tem todos os itens que fazem um adolescente mentir. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para a gente refletir, né, em cima desses itens. Então, por que ela mentiu? Né? Então, a gente tem que entender, primeiro, né, que nesse período, como eu falei, com 15 anos, com 13, com 12, com 10... os adolescentes estão ali desenvolvendo. Aqui a Faia colocou que também não contaria. Não, que contaria, eu contaria sim. Então, tudo depende, né, do contexto, do olhar de cada um. Claro que a gente, como adulto, a gente tem um olhar muito mais seguro sobre a situação. Mas quando a gente é adolescente, quando a gente olha com os olhos do adolescente, a gente vai ver que nesse momento, né, nesse momento, eles estão numa busca, né, numa necessidade de busca pelo novo muito intensa. E junto com essa busca pelo novo, existe também aí uma intensidade emocional muito forte. Vocês mesmos colocaram aqui, né? Ou seja, chora e ri ao mesmo tempo, fica com raiva, fica de bem, tudo se apaixonam, desapaixonam, tudo vai acontecer, tudo com muita intensidade nesse período da puberdade, não é? Da puberdade e depois da adolescência propriamente dita. Então, o que vai acontecer? Esse é um momento, né, que está acontecendo tudo isso com essa intensidade e justamente no momento de desenvolvimento, né, do seu cérebro, que ainda está imaturo, ou seja, que não tem maturidade para lidar com a frustração. Então, quando alguma coisa, acontece, que ele sabe, ou ela sabe, que vai se frustrar, ou que vai perder, ou que vai trazer algum tipo de constrangimento, eles têm dificuldade para lidar com essa situação. Então, por que um adolescente mente? Né? A Gisele colocou aqui, concordo com a Fabiana, a filha se sentiu insegura. Exatamente, Gisele.
no meu ponto de vista, eu também concordo. Eu também achei que ela ficou insegura e mais. Olha aqui olha aqui outros pontos para a gente olhar na hora que vem uma mentira. Gente, hoje eu estou trazendo aqui uma história de mentira ligada à sexualidade, porque esse é o meu campo. Mas pode ser também uma história de mentira ligada a outra situação, que não seja necessariamente sexualidade, tá? Então, é importante que a gente se atente, né, a essas questões que a gente vai analisar aqui agora. Então, veja, por que eles mentem? Eles mentem para se proteger ou para proteger os pais. Das duas, uma, né? Então, eles ou estão se protegendo ou estão protegendo alguém. Aí, no caso, ela estava protegendo a mãe dela. Um dos motivos foi proteger a mãe dela, mas também se proteger, né? Então, por que isso? Por que eu falo isso? Eu falo porque, em geral, o medo, né? A mentira, ela está muito ligada ao medo. Então, o medo de ser castigado, o medo de perder, como é que diz, a sua liberdade, que ela já conquistou até agora. Então, se ela estava, por exemplo, com um namorado, já saía sozinha com o namorado, ela tinha medo que, se a mãe soubesse que ela tinha tido a primeira vez, que a mãe proibisse, por exemplo, ela de sair com o namorado, ou do namorado ir para a casa dela, ou deles ficarem sozinhos. Então, alguns benefícios, algumas conquistas que ela já tinha conseguido até então, faz com que ela mude, faz com que ela minta para sua mãe, nesse momento, no sentido de não perder esse tipo de benesses que ela tem, né? Então, o medo de ser castigado, outras vezes, gente, é para garantir, agora que travou. Outras vezes, é para garantir que a sua privacidade seja respeitada, né? Então, por exemplo, às vezes ela está lá de tititi com uma amiga, conversando uma coisa e tal, e aí a mãe quer saber o que era. Ah, não é nada. Então, óbvio, isso aí é diferente, né? Porque não é uma mentira, é uma omissão. Ela está omitindo, mas às vezes a omissão acaba se transformando em mentira também. Mas, voltando ao caso dessa garota, né? O que aconteceu com essa garota? Ela também teve medo de decepcionar a mãe. Então, medo da mãe não aguentar, né, aquilo que ela tinha para falar e ela perder o amor da mãe. Como perdeu, quer dizer, não é que perdeu o amor da mãe, mas para ela, sim, ela perdeu o amor da mãe, porque nesse 1 ano que essa mãe ficou sem falar com ela, foi uma confirmação de que ela corria esse risco. Claro, a mãe depositou isso na questão da mentira, né? E não no fato dela ter tido a sua primeira vez. Mas o fato é que elas nunca conseguiram. Hoje a filha já se casou, né? A filha já está aí planejando ter filhos, e elas até hoje nunca conseguiram conversar sobre essa história. É uma história que está mal parada na vida delas até hoje, né? E é muito triste, porque a gente já conversou várias vezes, né? Essa mãe é uma mãe que eu conheço, ela não é minha aluna, né? Mas é uma mãe que me contou essa história, e eu achei essa história dela muito característica para trazer esse assunto aqui. Porque isso aí mostra o quê? Mostra a dificuldade que a gente tem, né, de falar de sexualidade. E daí por isso que eu criei o meu evento Semana Sexualidade se Aprende em Casa. Então, o que aconteceu? Essa mãe está precisando... É que agora a filha dela já casou, né? Senão eu já tinha dito para ela, você precisava participar do meu evento Sexualidade se Aprende em Casa para poder desarmar nessa conversa sobre sexualidade. Então, esse medo da primeira vez, esse olhar sobre o que era o sexo e a dificuldade de aceitar a filha, o desenvolvimento da filha, de aceitar que se ela está namorando, se ela está com esse envolvimento, que a relação sexual pode sair, fez com que essa filha tivesse receio de decepcioná-la. Eu sempre conto uma história do meu irmão, que lembra muito uma história com a minha mãe.
Então a minha mãe, ela sempre fez questão que a gente acreditasse em Papai Noel. Então para ela, né, o Natal era uma coisa assim encantadora. E para você ter esse encanto, a gente quando criança precisava acreditar em Papai Noel. E eu lembro do meu irmão, quando ele descobriu que Papai Noel não existia, ele disse, eu fiquei com tanta pena da mamãe que eu não tive coragem de dizer a ela que eu não acreditava mais em Papai Noel. Deixei a mamãe pensando que eu acreditava em Papai Noel anos a fio. Acho que só quando eu fiz uns 10 anos é que ela descobriu que eu não acreditava em Papai Noel. Então, o jovem tem medo, né, como a criança, o jovem também tem medo de decepcionar os pais. Tem medo de perder o amor, tem medo de fazer os pais ficarem tristes, né? E esse é um dos pontos que ela coloca nessa situação, né? E mais, né, gente? Por que isso acontece? Porque o adolescente, ele mede a sua aceitação social e mede também, ou seja, ele está de olho, ele percebe a efetividade dos limites e das consequências desses limites. Então, por exemplo, se ele tem uma mãe ou um pai que é muito rígido e que cumpre com aquilo que promete, né, como era o caso dessa mãe, dessa menina, ele sabe exatamente qual vai ser as consequências e sabe que aquela mãe ou aquele pai vai cumprir com essas consequências. E talvez se colocar um outro tipo de situação, aquela situação não tenha um rigor tão grande e que, portanto, ela vai conseguir, sabe, assim, tipo, cozinhando a história por algum tempo até ter coragem de chegar para a mãe e contar o que de fato aconteceu. Então, eles vão medindo essas consequências. E aí, o que a gente precisa fazer com os nossos filhos para lidar com a mentira? A gente tem que desenvolver neles um senso dessas consequências. Então, o que significa essas consequências? Ela não pensou que a sua mãe pudesse, né, sabe, sair de casa, deixar o que estava fazendo, para ir até uma farmácia, para perguntar o que era aquilo, chegar lá, ser ironizada pelo cara da farmácia, né, o atendente da farmácia. Então foi muito difícil também para essa mãe. Por outro lado, né, a mãe também teria que entender esse momento que a sua filha viveu, esse medo que ela viveu, né, esse medo de constrangê-la, esse medo de ser castigada, esse medo de não ser entendida, de não ser acolhida. Tá? Então, a oportunidade que eu vejo, né, quando a gente fala dessa questão da gente entender que não são os amigos que ensinam a gente a mentir, mas sim como é que eu diria? As contingências, né, do lugar que a gente está inserido. Então, se essa garota tivesse uma mãe que fosse uma mãe mais aberta, uma mãe que de fato, né, como a Nayara colocou, aguentasse ouvir o que ela tinha para dizer, uma mãe que de fato estava ali disponível, encarando a vida sexual na adolescência como parte do desenvolvimento da sua filha, talvez essa filha tivesse muito mais segurança para chegar para essa mãe e colocar o que estava te acontecendo. Mas, como ela não encontrou esse tipo de respaldo, ela acabou mentindo, ela acabou criando uma história porque ela ficou com medo, né? Medo do castigo, medo de tudo isso que a gente já conversou aqui, né? Então, se a gente olha para essa questão da mentira e em vez da gente castigar os nossos filhos quando eles fizerem alguma coisa ou não nos disserem alguma coisa, ou seja, quando eles nos mentirem, né? Então, se é um comportamento em sexualidade, vamos conversar. O que é esse comportamento? Né? Por que ele fez? Por que ele mentiu? Então, se você castiga a mentira, você simplesmente põe um castigo, como eu já disse outras vezes, você bota o foco no problema e não ensina o seu filho. Então, o que a gente precisa nessa hora, como eu falei, é a gente desenvolver a nossa empatia, entender esse mundo que está o nosso adolescente, sabe, quem é ele? Não é o que eu quero que ele seja, quem é ele de fato, quem é ela de fato, o que elas estão passando nesse momento, como que funciona o seu cérebro, como que funciona o seu aprendizado, o seu interesse sexual, a sua capacidade de lidar com o que está acontecendo nesse momento, né, nessa entrada da puberdade. Então, veja, tudo isso é importante que a gente tenha entendimento para a gente poder ser empático, pensar e olhar o fato
não pelos meus olhos de mãe, mas pelos olhos deles de adolescente, para que depois eu possa complementar com o meu aprendizado de mãe. E aí, com isso, a gente vai transformando, sabe, os nossos filhos, dando consciência para os nossos filhos, para eles entenderem quais são as consequências daquilo que ele fez. Né? O que aquilo pode implicar, sabe? Ou seja, ter uma relação sexual sem ser preparado para ela, sabe, é uma coisa que não tem consequência? Claro que tem consequência. Então, é conversar sobre as consequências, é conversar sobre o que é a situação, para que o nosso filho, a nossa filha, possa se sentir seguro, se sentir acolhido por nós, para poder conversar sobre sexualidade, para poder trazer as suas dúvidas. E isso, gente, começa muito cedo. E nesse momento da entrada da puberdade é crucial que eles sintam que podem contar com vocês, que vocês sim sabem sobre os assuntos que eles querem saber, e se também não sabe, vai junto com eles procurarem, que não ficou constrangida, que vocês entendem esse momento e esse interesse sexual na vida deles, para que eles possam, né, tanto o menino quanto a menina, eles possam se sentir, sabe, tranquilos em trazer esse assunto para dentro de casa. A Fabiana, essa mãe não teve uma abordagem adequada, exato, Fabiana, essa mãe não teve uma abordagem adequada, que é um outro ponto, né, que a gente vai falar nessa semana, é a abordagem. A forma como a gente traz o assunto denuncia se a gente tem ou não condições, de conversar a respeito daquele assunto. Então, a abordagem é muito importante. A Madalena colocou aqui, mas a mãe fechou a porta na hora que disse que não aguentaria saber. Exatamente, Madalena. Ela fechou a porta. Então, se a mãe tivesse dito, não é, como você colocou aqui, que ela aguentaria saber, ela não precisava, ela podia guardar para ela, que aquilo ia ser muito duro para ela. Não precisava ela expor para a filha. Ela pode dizer para a filha, né, que ela gostaria de saber, que ela quer saber, porque ela quer muito bem a filha e tudo que acontece com ela importa para ela. E que juntas elas poderiam, sabe, ter mais cuidado e, ao mesmo tempo, se ajudar nesse sentido de fazer com que essa experiência seja uma experiência boa para a filha dela. Né? Então, quando a gente se prepara para falar sobre sexualidade, que a gente consegue ter esse tipo de conversa com os nossos meninos e meninas, sabe, é outra história. Você consegue fazer esse elo, você consegue fazer com que eles não mintam. Então, prestar muita atenção no que a gente diz na nossa fala, porque na nossa fala está ali embutido algumas questões, né, que podem jogar contra a gente nessa hora. E aí, por mais que os seus filhos não queiram mentir para vocês, eles, para se protegerem ou para lhe proteger, acabam mentindo. Então, não são os amigos, são as circunstâncias em que esse garoto ou essa garota se encontra, se ele vai poder dar conta ou ela vai poder dar conta, né, de falar a verdade. Então, essa vai depender dessa empatia, vai depender dessa condição que ele encontra em casa. Tá? Então, vamos trocar, né, o castigo por um acolhimento, né, por essa empatia e a invasão de privacidade ou mesmo de desqualificação. Ai, deixa de bobagem, essa história de sexo é bobagem, deixa isso para lá. E aí, com isso, para eles não é bobagem, né? Para eles a sexualidade, e para nós também, a sexualidade não é uma bobagem. Né? Então, a gente trocar isso por respeito, né, à sexualidade deles. E nada melhor para a gente ter respeito à sexualidade dos nossos filhos do que a gente aprendendo sobre ela, a gente sabendo sobre ela para poder entendê-lo cada vez melhor. A Fabiana colocou, mentiu porque a mãe também fez terrorismo antes, né? Exatamente. A mãe se comportou de forma imatura, talvez de forma ignorante, né? Ela não tinha conhecimento, ela não trabalhou os tabus dela, ela não trabalhou os preconceitos, os medos, né? Uma mãe que vem, não é, como a maioria das mães, de uma geração que aprendeu a ter medo do sexo, a ter medo da sexualidade na adolescência, e não de ajudar, né? Então, a ignorância, né? Como eu falei para vocês a semana passada, que a ignorância sobre sexualidade
faz a gente criar conceitos equivocados, também faz a gente ter uma postura equivocada. Por mais que a gente ache que pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo, né? Então, nem só de boas intenções o diálogo com os nossos filhos consegue acontecer. Então, é para isso que eu estou aqui com vocês, né? Para a gente conversar e ver o que a gente pode fazer para fazer os nossos filhos conversarem com a gente sobre sexualidade. Essa é a conduta que a gente tem que ter, né? De estar perto, de estar junto, de estar auxiliando as nossas meninas, né? Mostrando para elas que a gente está ali para dar suporte, que elas podem contar, né, com a gente. Então, levar no ginecologista, a gente viu a semana passada na conversa com a Paula sobre a importância de levar as filhas no ginecologista, principalmente quando chega nessa faixa etária, que é a faixa etária, né, que eles vão começar mesmo a ter a sua primeira relação sexual. Mas, antes, a gente já tem que ir abrindo essa porta da confiança. E essa porta da confiança, por isso que eu converso mais com as mães, né, que estão com os filhos entrando na puberdade, porque esse é o momento da gente construir isso, né? A Fabiana colocou aqui, nossa, agora eu tenho que correr, que meu tempo está se esgotando. A Fabiana colocou, para meu filho de 10 anos, sempre disse que o Papai Noel era um homem vestido de Papai Noel. Que o presente quem dava era o papai, e faço o mesmo para minha filha de 3 anos e meio. Você não alimentou a fantasia, né, Fabiana? Uma vez ouvi que mentir para a criança gera frustração no futuro, pois eles irão descobrir que foram enganados e cobrar da gente: se você mentiu para mim, também posso mentir para você. Tem esse posicionamento, mas em geral não é por conta dessa mentira romântica do Papai Noel, né, que eles acabam se sentindo no direito de mentir. Na verdade, eles não se sentem no direito de mentir. Eles, na verdade, se sentem obrigados a mentir dentro da concepção deles para evitar tudo isso que eu coloquei. Mas se ele está dentro de uma família que gera segurança neles, que faz com que ele não tenha medo, ou ela não tenha medo, que existe essa linguagem, sabe, da verdade o tempo todo, onde tudo é conversado, provavelmente essa criança será uma criança que não terá motivos para mentir. Então, eles vão deixar de mentir porque não tem motivos para mentir. E é isso que a gente quer, né? Trabalhar a nossa educação dentro desse senso, né? Para que ele entenda o que isso significa. Quando aprontam, não uso o termo castigo e nunca bati. Eu falo que vão pensar na vida. Isso eu também usava muito com os meus filhos. Parar para refletir e pensar no que fez e nas consequências, exatamente. Então, quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram comigo até agora. Boa noite.